Voltamos então com genética. Interações gênicas. Bom, estamos aqui visualizando essa tabela e aí nós temos o quê? Nos deparamos de novo com uma característica. Que característica é essa? O tipo da crista da galinha. Ué, tem isso? Tem diferença essa história? Tem. É bem legal porque assim, você nunca reparou que a galinha tem a crista diferente? Toda vez que eu questiono isso nas minhas aulas, meus alunos falam: professora, eu compro o frango assado, ele já vem ser cabeça, eu compro o frango para fazer, também vai ser cabeça, eu lá vou prestar atenção na crista da galinha, eu quero saber da perninha, da asa, do peito da galinha. Então, mas nos estudos de genética, nós vemos isso aí, o tipo da crista na galinha, ou a crista de galináceos. E aí nós temos aqui o tipo ervilha, o tipo nós, que é esse pequenininho aí, o tipo simples e o tipo rosa. Então, nós estamos visualizando o que? Eu agora tenho 2 pares de genes para manifestar uma característica. Qual é a característica que tem aqui? Crista da galinha, é uma só. Eu tenho 4 formatos, mas a característica é só o quê? A crista. Eu não estou vendo bico, tamanho da cabeça, tipo dos olhos. Não. Só o formato da crista da galinha. Olha só para o formato. Isso é uma característica só. Então, eu tenho nas interações gênicas, que situação? 2 pares de genes para manifestar um caractere. E se eu tenho 2 pares de genes, o que vai ocorrer? Eu vou ter até, efetivamente, vários fenótipos. E como é que acontece isso? Como se dá isso? Eu tenho, de novo, a questão da dominância e da recessividade. A crista do tipo simples é a total recessiva. Quais são os alelos? Eu estou usando o alelo o quê? Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Como é que eu vejo isso aí? Eu estou vendo aqui pelas combinações. Então, vamos lá. Quando eu tenho Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, crista simples. Quando eu tenho um Ezão, que pode ser com Ezinho, ou com Ezão, Rzão, Rzinho, Rzão, tipo nós. Ervilha, Ezão, Ezinho, Rzinho. Rosa, Ezinho, Rzão, ou Rzão, Rzinho. Show. Então, eu tenho 2 pares de genes para manifestar apenas uma característica. Ok, isso é interação gênica. E aí eu vou visualizar aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho uma tabela, sempre lembrando que eu estou sempre retomando essa questão dos gametas, ó. Que as linhas, que eu tenho as linhas, são representadas por um gameta. Aqui eu escolhi o gameta masculino. E a coluna pelo outro. Aqui, se vocês visualizarem, prestarem atenção, as letrinhas estão dentro do óvulo, tá? Isso aqui é o óvulo. Eu tentei representar aqui o óvulo para vocês, para ficar legal. E aí, vamos lá. Eu tenho a crista simples, ó, só achei um aqui, ó. Então, para a crista simples, eu tenho um resultado. Ezinho, Rzinho, Rzinho. Ezinho, Rzinho. Ok. Para a crista do tipo rosa, Ezinho, Rzão. Pode ser Rzão, Rzinho. Então, ó, rosa. Quantos tem? Tem esse. Ezinho, Rzão, Rzinho. Onde mais eu tenho rosa? Aqui. Ezinho, Rzão. Olha aqui. Outro. Tem mais algum rosa? Vocês estão visualizando aí? Não. Eu tenho 3 pro rosa. Beleza. Para ervilha, do tipo ervilha, eu vou encontrar aqui uma. Outra do tipo ervilha, 2. Outra do tipo ervilha, 3. 3 do tipo ervilha, ó. Eu tenho 3. Aí eu pergunto para minha turma, e o resto? O resto, tudo do tipo nós. Eles falam logo, é nós, como se eu estivesse falando deles, né? Professora, o resto é nós, mas é
Realmente o resto é do tipo nós, não é? O resto é nós. Então vamos contar quantas do tipo nós? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Lembra da proporção da segunda lei de Mendel? 9 para 3, para 3, para 1. Está seguindo essa proporção. Só para nós termos a ideia. 9 para 16 do tipo nós, 3 para 16 do tipo ervilha, 3 para 16 do tipo rosa, 1 para 16 do tipo simples. Aqui eu tenho o cruzamento do dihíbrido ou duplo heterozigoto. Ezão, Rzão. Ezão, Rzão, Ezão, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezinho, Rzinho. Por quê? É o cruzamento entre Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Os dois são desse tipo. 2 a n, em que 2 ao quadrado dá igual a 4 tipos de gametas, 4 tipos de gametas. E quando você vai realizar o cruzamento, né, efetivamente, quando a gente realiza o cruzamento, é sempre o quê? Linha com coluna. Vamos juntos? Ó, esse aqui com esse aqui. Foi? Esse R aqui com esse R aqui. Eu sempre vou fazer encontro do gameta masculino com gameta o quê? Feminino. Por isso, todo o tempo, até agora, nós estamos fazendo linha com coluna, porque aqui dentro é a fecundação. Então, aqui dentro, eu vou visualizar o resultado. Então, ó, esse aqui, mais um pra gente visualizar. Deixa eu botar aqui por dentro, que é pra vocês verem. Com esse, ó. Opa, acabei botei no mesmo alelo. Esse com esse. Foi? Aí eu tenho que pegar a segunda letrinha. Com essa segunda letrinha. Então é sempre nesse formato, linha, coluna. Beleza. Então, voltando. O que define os casos de interações gênicas? As interações gênicas ocorrem quando nós temos 2 pares de alelos. Quais são os 2 pares que nós vimos aqui? Ezão, Ezinho, Rzão, Rzinho. Para manifestar uma característica. 2 pares, uma característica. Ok? E o caso mais típico é o caso da crista dos galináceos, da crista da galinha. Seguindo aí, entre 2 dihíbridos, 9 para 3, para 3 para 1. Então, fomos. Herança quantitativa. Herança quantitativa, esse nome é bem interessante. Por quê? Porque está relacionado exatamente a isso que o nome nos indica, a quantidade de alelos. Vamos lá? Que quantidade? Nós não estamos na questão das interações gênicas? A sua cor de pele depende do tanto de genes dominantes ou tanto de genes recessivo que você recebeu. Então, o indivíduo que tem a pele branca, ele recebeu só alelos recessivos. O indivíduo que tem a pele negra, ele recebeu todos os alelos dominantes. Então, como assim? Eu tenho o caso de interação gênica, e aí, fala. Então, reforçando a questão da herança quantitativa. O que nós vimos? Nós vimos que eu tenho a combinação, né? Estamos percebendo bem que eu tenho 2 pares de alelos, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Sendo que aqui eu tenho uma escala. Eu tenho a escala de quê? Aqueles indivíduos que receberem o alelo dominante, eles vão manifestar o tom da pele. Os indivíduos, assim, com mais ênfase, ok? Os indivíduos que receberem todos os alelos recessivos, eles vão manifestar o mínimo do tom da pele. Então, eu tenho Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, para o indivíduo que é branco ou branca, pele branca, e o indivíduo Azão, Azão, Bezão, Bezão, negro. Cuidado, não se confundam. O indivíduo que tem a pele branca ou o indivíduo branco, ele manifesta pouca melanina. Mas ele manifesta melanina. Ele não é, por exemplo, albino. Como é que eu diferencio uma pessoa que é branca de uma pessoa que é albina?
A pessoa que é branca, ela manifesta pouca melanina na pele, ela é branquinha, mas o cabelo dela, as sobrancelhas, os cílios, tem algum tom, tem alguma melanina. Ou é castanho, ou é o que a gente chama de louro, né, que é aquele bem clarinho, ou é ruivo. E o indivíduo albino, ele não tem tonalidade nem na pele, nem nos pelos, nem nos cílios, nem na sobrancelha, em nada, ok? E aí o que é bem legal, que eu tenho uma escala de recessividade e dominância. Aqui é o recessivo, total recessivo, e aqui é o dominante. Então, eu tenho os 4 alelos dominantes, aqui, ok. Aqui eu já tenho 3 alelos, ó, azão, azão, bezão, bezão, tem um bezinho aqui. Azão, bezão, bezão, azinho aqui, ó. Então, eu tendo 3 dominantes mais um recessivo, o indivíduo vai ser um pouco menos que negro. Ele vai ser um mulato o quê? Escuro. Aqui, só vão ter 2 dominantes. Ó, azão, azão, ou bezão, bezão, ou azão, bezão. E quando eu chego mais avante na minha escala, eu vou ter apenas um dominante, ó, azão, ou aqui, bezão. Ele é um mulato claro. E aqui, 0 alelo dominante. Então, na minha escala de dominante até recessivo, eu tenho os 4 dominantes, em que eu manifesto o nível máximo da minha característica, 3, 2, 1, 0. Sabe qual é a outra característica que se manifesta assim? A estatura. Isso, a sua altura. Eu, por exemplo, tenho 1,60 m. Devo estar por aqui, né? Brincadeira, eu sou baixinha, não posso estar aqui, né? Eu tô aqui no iniciozinho, ó. Eu tenho um pouquinho só de alelos dominantes. O indivíduo que tiver a estatura 1,80 m, 1,90 m, até 2 metros, que é considerado na normalidade, acima de 2 metros, dependendo do tipo de população, é considerado gigantismo. E aí não é só a estatura que você caracteriza de gigantismo, tem que ver o tamanho das mãos desse indivíduo, dos pés, a possibilidade de crescimento, se ele continua crescendo, são outras coisas envolvidas. Você não define um indivíduo com gigantismo só porque ele é bem alto, ok? São vários caracteres associados. Mas, enfim, eu tenho, para a herança quantitativa, a quantidade de genes dominantes que o indivíduo recebeu, que ele chega no máximo da escala, ou que ele não recebeu, ele está no mínimo da escala. E aí, exemplos. Tom da pele, que é a tabelinha que nós estamos visualizando, estatura e uma, que eu não gosto muito de falar não, mas ela é herança quantitativa, inteligência. Ué, como assim? Então na inteligência eu posso ter o mínimo ou posso ter o máximo? Sim. O quanto de alelos dominante ou recessivo que você tem de inteligência é o que você herdou dos seus pais. Então a inteligência, ela se comporta do mesmo jeito que o tom da pele. Você pode ter poucos alelos para inteligência ou você pode ter todos os alelos dominantes e ser uma pessoa extremamente inteligente. Isso é uma questão genética e uma questão que a gente não tem como controlar, mas podemos aí ver outros estudos sobre a inteligência porque ela não é só essa questão da manifestação genética. E nós temos aqui uma tabelinha que nos demonstra efetivamente como isso vai se dar, né? Então eu tenho, ó, o branco, quantos indivíduos brancos? Só um. Beleza. O mulato claro, tá? Então eu tenho aqui, esse é mulato claro, esse é mulato claro, esse é mulato claro e esse é mulato claro. Mas olha os meus extremos, quantos negros eu tenho aqui? Só um. Então eu tenho um indivíduo que é totalmente dominante e um indivíduo que é totalmente o quê? Recessivo. Eu tenho os intermeios, né? Então, lembra, do negro, o que está abaixo da escala do negro em relação à quantidade de tom da pele? O mulato escuro. Então, eu tenho faltando só um alelo. Faltando só um alelo dominante. O mulato médio, já vou ser 2. O mulato claro, já vou ter um apenas dominante. Até o branco que não tem nenhum alelo. Então, aqui é só para a gente ter ideia. Isso aqui é uma tabela de um duplo heterozigoto que nós não vamos fazer. Se você quiser testar, se você compreendeu bem isso, o cruzamento que está sendo apresentado aqui
é entre dois híbridos, dois heterozigotos. Então, entre Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu até aconselho que você pegue esse cruzamento, monte sua tabela e depois volte aqui e confirme direitinho esses resultados. Separa, né, aí nesse ponto e faz a leitura direitinho e confirma. Faça isso como exercício. Genética, temos que lembrar que quanto mais exercitarmos, melhor, ok? Então, fechamos esse bloco.